Olá pessoal, sejam muito bem-vindos ao CompactCast, o seu podcast compacto que descomplica o mundo financeiro. Meu nome é Fernando Franklin e hoje nós vamos conversar um pouquinho sobre algumas mudanças que a gente tem visto nos últimos anos em relação aos seus investimentos. Que mudanças são essas? Bom, existe uma mudança muito grande que aconteceu no mercado, que é a evolução aí das pessoas em termos de conhecimento de que existe o mercado financeiro. Antes aí, principalmente, vamos falar da pandemia, né, o número de investidores na bolsa era muito pequeno. E aí a gente inclui, inclusive, o Tesouro Direto. Com a pandemia, surgiu-se uma onda de lives. E com isso, diversos influencers começaram a falar de finanças e pipocou gente para tudo quanto é lado. O que foi muito bom. Mostrou para todo mundo que existe aí um novo mercado, que existe uma nova informação, existe algo para ser pesquisado. Mas, obviamente, a gente sabe que nem toda notícia chegou da maneira correta, né, para todo mundo. E aí a gente teve muita gente falando de day trade, falando como se fosse a melhor coisa do mundo, falando de opções binárias, que é aquela que você ganha ou perde, e foi seguindo nessa linha. Isso foi bom para poder popularizar um pouco o sistema financeiro, mas às vezes faltou um passo antes, que é a educação financeira, que é o que a gente tenta fazer aqui todos os dias que a gente faz um vídeo, traz para vocês toda a informação, sempre tem uma base de educação financeira por trás. Agora, quem resolveu aí fazer dessa forma, trouxe sim uma ajuda para o mercado. E agora, a gente está tendo uma nova evolução, que é um passo voltando ao que era antigamente. Como assim? Bom, a B3 está conseguindo aí aprovação para que possa ser feito o investimento, né, através de presentes. Ou seja, eu vou investir para o meu neto, para o meu sobrinho, para o meu tio, né, não sei como que vai ser a regra ainda, qual que vai ser a definição de para quem eu posso dar esse presente, mas eu vou dar um vale, né, para ele, um crédito, assim como você compra lá de um videogame, de um vale-presente de uma loja, alguma coisa do tipo, de cotas lá do Tesouro Direto. Ou seja, eu vou virar e falar assim, toma aqui, você tem R$100 para você investir no Tesouro Direto tal. Né? Eu não sei se você precisa definir qual que é exatamente, alguma coisa do tipo, mas é uma forma. Hoje, né, antes dessa mudança, que ainda vai acontecer oficialmente, o que acontecia? Se era necessário, se você quer falar seu neto, por exemplo, dar um dinheiro para o seu neto investir, é necessário você passar o dinheiro para o pai dele passar o dinheiro em nome do filho. Uma burocracia completamente desnecessária, né? Claro que a gente pensando aí em situações normais, poderíamos ter apenas um limite de valor para isso, que provavelmente o Vale Crédito vai ter algum tipo de limite que facilite esse controle. Mas não faz sentido você precisar passar lá, um vô passar R$1.000 para o pai passar R$1.000 para o filho. Né? Não é um valor que a gente está falando ali que está interferindo numa lavagem de dinheiro. Mas a gente sabe que os bons pagam pelos pecadores. E é isso que teve que acontecer. Lá atrás, né, por exemplo, quando eu nasci, eu recebi ações do Banco do Brasil do meu tio, né, meu padrinho. E isso foi muito interessante, porque desde sempre, quando eu comecei a entrar no mercado bancário, quando eu comecei a ter conta bancária, essas coisas, eu sabia que eu tinha essas ações. Então isso me despertou um interesse pelo assunto maior do que se eu tivesse ficado sem elas e se eu não soubesse que elas existiam. Então, assim, são situações que vão fazendo, o mercado vai mudando e precisando fazer esses ajustes. O que é o ponto aqui agora? A partir do momento que a gente tem essa situação, a gente precisa então ter a evolução de vamos poder ir para o Tesouro Direto, na sequência, será que a gente vai poder ir para as ações? Essa é uma pergunta que eu gostaria muito de ter a resposta. Ia ser muito interessante você poder também dar um vale presente de ações. Imagina, em vez de você comprar um livro, você vai lá e compra uma ação para uma pessoa. É muito mais interessante. E, obviamente, a gente tem que entender qual que é o tamanho desse vale e também qual que é a extensão de grau de parentesco que vai permitir. Imagino que não vai permitir para todo mundo. Mas seria até interessante se permitisse. Óbvio que isso dificulta o controle para a lavagem de dinheiro. E isso é algo que a gente nunca pode deixar de mão.
porque foi grandes avanços no controle que ajudaram nessa parte. Mas a gente não pode deixar de trabalhar nesse sentido de ter uma evolução que facilite o processo, que desburocratize e que coloque o mercado financeiro o mais popular e democrático possível. Investir é fundamental e, obviamente, quanto mais gente, melhor. Mas aprenda primeiro antes de fazer. É isso, bons negócios e até a próxima. Tchau, tchau.